Olá, hoje é dia 29 de outubro de 2015 e você está ouvindo a 66ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E agora, daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men. Tudo bem, Caio? Tudo bem, cabeça. Saudade de ter você aqui do meu lado e gravarmos em vídeo, cara. Foi muito bom. Foram duas oportunidades muito legais, né? A gente tem que agradecer aí a agenda em Belo Horizonte que permitiu isso. Pois é, temos que repetir isso com mais frequência, né, cara? Temos que repetir. O bunker, inclusive, lugar altamente recomendado. Ó, bacana. E estamos aí, né, cara? Mais uma semana voltando ao formato de áudio e com um conteúdo muito bacana para hoje, hein? Exatamente. Essa semana a gente vai falar sobre 3 assuntos. Na verdade, um talvez seja um pouco fora aí do âmbito do podcast, mas que a gente acha que vale a pena discutir, e os outros 2 dentro da nossa seara, que a gente já conhece. Certamente, e com convidado, né, cara? Com convidado. A gente está aqui hoje com o Marcos Arthur. Beleza, Marcos? Beleza, Felipe. Beleza, Caio? Tudo bem? Opa, tudo jóia, cara. Prazer ter você aí. Note que o prazer Marcos, é meu. Ele é um neófito de presença no Ainda Sem Nome e me chamou pelo meu nome de batismo, Caio. Pois é. Mas o Marcos é um brother das antigas de Belo Horizonte e a gente tá junto na 42 Formas, nossa startup de educação. E o convite ele saiu, na verdade, porque na semana passada, e aí já entra, antes vamos só agradecer, Caio, antes que a gente entre aos habituês do nosso site, o Camponês, o Luiz Carlos Fernandes e o Gilberto. Luiz Carlos que tem, inclusive, influência na pauta de hoje, né? Mas isso mais adiante. Valeu, pessoal. E se você tem qualquer coisa ou tiver qualquer coisa para comentar sobre esse episódio que você está ouvindo, participe lá no aindasemno.me e deixe os seus comentários. Vai ser muito importante a gente saber o que você achou dessa conversa nossa aqui. Exatamente. Certamente você vai acessar o site também pelas nossas postagens nas redes sociais, e é uma retroalimentação de conteúdo aí. Ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso, exatamente. Mas então, podemos, né? Agora sim. Agora tá Isso. A gente participou na semana passada de um workshop promovido pela Caos Pilot. Que para quem não conhece, é uma escola, como eu não conhecia, é uma escola de negócios e design da Dinamarca, que é reconhecida nesse meio e tal, por ser inovadora e disruptiva, para usar o termo que está aí em voga. E eles promoveram aqui em São Paulo um workshop sobre design de aprendizagem, por assim dizer. Chama a arte e o ofício de desenhar, de facilitar novos espaços de aprendizagem, em inglês. E a gente participou, cara, e foi muito legal, porque eu acho que tem tudo a ver com quem produz conteúdo e quem quer compartilhar conhecimento na internet. E você tem alguma... Você tem suas opiniões, Marcos? Olha, bom, para começar, é interessante que se você entra no site deles, né, o original dinamarquês, você tem um banner logo de cara aqui com escrito Fuck Business Without Culture. Né, que assim, é bem disruptivo se você for pensar aí quando você fala em mundo de negócios, né? E nesse sentido, eu acho que eles têm realmente muito a ensinar para o mundo aí como escola, porque uma das coisas sensacionais que eles fazem, por exemplo, é abrir as ferramentas. Então você pode entrar no site, pode baixar as ferramentas, e eles têm, né, vários componentes que eles usam no desenvolvimento aí de projetos de negócio, e essas ferramentas, se você quiser, você baixa, você lê como usar esses componentes e você pode usar e simplesmente mencionar que você acessou aquilo ali dentro da Chaos Pilot. Quer dizer, é bem aberto, né? E aí dentro de um mundo de negócios que muitas vezes você está ali trabalhando com, nossa, confidencialidade, aquela questão
de tudo muito fechado, né? Vem uns caras aí que trabalham com projetos, inclusive para grandes corporações, aí, e trazem essas ferramentas deles abertas. Não, diga lá, cara. Não, e só para completar essa parte do raciocínio, eles seguem uma linha muito básica de pensamento. Eles falam, gente, a gente não criou nada. Na verdade, a gente copiou aí, né, uma série de ferramentas e fez adaptações para um uso específico, né? Então a gente não se sente no direito de cobrar por isso, enfim. Cara, eu acho até que isso não tem uma distância muito grande com o assunto do podcast, viu, Cabeça? Porque olha só, gente, o que eles fazem é um negócio muito interessante, que é essa onda do juntar duas áreas que antes eram muito distantes, essas sim distantes, que era a resolução de problemas por meio de metodologias de design e a vida dos negócios, a vida institucional, corporativa, dentro das empresas e tal. E isso é uma tendência, juntar essas duas coisas, a gente sabe, e eles fazem isso com essa ideia de abertura e tal, é uma proposta bem, bem alinhada com a nossa contemporaneidade, que é de ninguém faz nada originalmente, a gente efetivamente está copiando tudo sempre. E uma coisa muito interessante que é a de colocar as claras que, tá tudo aberto, e é meio que a onda do TED, né, cara? Assim, não que as coisas se misturem, mas é que a onda do TED de você deixar todas as palestras abertas, igual ele coloca todas as ferramentas lá ao alcance de todo mundo, é a onda de não faz diferença nenhuma você ter acesso a isso pura e simplesmente. O que vai ser bacana é o convívio, né? Então é a mesma onda de você ter lá o OpenCourseWare do MIT e ter lá todas as aulas disponíveis para você assistir, ou as coisas que você vê no Coursera de Stanford, de Berkeley, etc. Que ninguém vai deixar de ir a Stanford porque tem as coisas lá no Coursera. Porque uma coisa é você ter acesso ao ferramental, às aulas, os PowerPoints, os textos e etc. Outra coisa é você estar ali com as pessoas. Estar ali com as pessoas é muito mais interessante do que simplesmente ter acesso ao material. Então, acho que essa abertura é muito bacana e tem a ver com um esquema de abertura de jeito de se portar, né, cara? De comunicação que a gente tem visto ultimamente. Eu acho bem interessante, cara. E como é que foi vocês percebem isso também? E como é que foi a vivência de vocês lá participando do curso? Cara, você quer falar, Marcos? Não, pode, prossiga, eu já falei bastante. Não, vai ser fora de cronologia, né? Mas assim, o que foi legal e tem... Deixa eu colocar um ponto na cronologia, então, Cabeça. Tá. Caio, isso que você falou, ele é exatamente assim, é perfeito, na verdade, porque quando você fala ninguém vai deixar de ir para Stanford porque tem as ferramentas disponíveis na internet, a gente tem o workshop em si, que a gente participou, ele é totalmente offline, se for pensar. Não tem nenhuma ferramenta digital mesmo. A gente não usa iPad, não usa computador, no máximo para fazer as anotações, enfim. Mas é tudo bastante offline. Eles usam posters, eles usam post-its, e eles usam uma facilitação muito divertida, assim, que engaja as pessoas ali no relacionamento daqueles 3 dias. Então, é isso aí. E ninguém vai deixar de fazer a escola ou de fazer a masterclass porque as ferramentas estão disponíveis e abertas. Entendi. É isso mesmo, né? É isso aí. E eu acho que tem a questão exatamente a questão da troca, assim, sabe? Quando tá todo mundo aberto para isso, a gente estava até discutindo, porque o primeiro dia ele é basicamente são dinâmicas de interação para você conhecer as pessoas. É bem divertido o primeiro dia. E no segundo e terceiro você efetivamente trabalha em um projeto usando as metodologias deles para desenvolver um projeto focado em educação. Mas o legal é que está todo mundo disposto a trocar e se conhecer melhor. Então, em determinado momento, ok, tem ali a metodologia que você vai levar, vai guardar e usar isso, mas o importante é aquela troca
e você trocar experiência com um cara que está facilitando isso há X anos e conhece a metodologia, mas não conhece ela aplicada à realidade brasileira, porque isso faz muito sentido, né? Você usar um negócio que é gringo, que talvez funcione muito bem na Dinamarca, mas não funcione tão bem no Brasil. Então, e ele fala, pode usar, mas saiba que nada é original. Como consultor, a gente não usa nada original. A gente vai se apropriando de coisas que a gente conhece e aplica nesse tempo todo. Mas o intuito do foco, o intuito da troca de experiências ali é o que faz a Masterclass ser super legal. Bacana. E esse negócio, né, cara, tem muito a ver com uma coisa de transformar o ambiente da educação, o ambiente onde... O ambiente da educação é ótimo, né? Porque todos os ambientes são ambientes de educação, mas transformar o ambiente de sala de aula numa coisa mais adaptada com a nossa realidade de hoje, né? Assim, 2015, que eu pelo menos enxergo assim, o professor menos o cara que é detentor de tudo e a autoridade máxima, e mais um cara que é só eu diria que é um flanelinha, ele está só manobrando a coisa ali, ele está só colocando os inputs dele com a experiência de leitura e tudo, a formação, a vivência, e direcionando o desenvolvimento do próprio aluno, né? O aluno que está ali correndo atrás e eles em conjunto que se ajudam e eles transformam a experiência. Eu acho que isso é bem interessante, né, cara? Eu acho que e essa prática, eu acho que é uma coisa que precisa ser mais vivida e vivenciada e adotada, que é menos aula expositiva e mais participação, né? Mas talvez o importante as duas partes estarem a fim de fazer isso também, né? Ah, claro, porque não adianta nada só... a gente vê muita demanda disso por parte de alunos, porque o professor ele está muito numa situação confortável que é super esperado, não é uma coisa característica só do professor, que é de se algo funciona, não mexe. E a princípio funciona, só que o professor não tem visto que isso está deixando de funcionar já há um tempo. Funciona quantos %, né? Funciona para ele, né? E por outro lado, você vê muito aluno que está muito acostumado e anestesiado nessa posição passiva. Então é engraçado, é muito comum eu perguntar em sala de aula se aquela aula que eu estou dando ali, né, quando eu falo isso principalmente quando eu vejo que tem pouca participação das pessoas. As pessoas estão ali apáticas, só scrollando no telefone celular o que está rolando no grupo de WhatsApp ou o que está rolando no Facebook. E aí eu costumo perguntar se aquela aula fosse uma aula em EAD, se eles teriam feito a matrícula. E a esmagadora maioria fala que não, e porque tem-se um preconceito enorme com EAD, de que é bacana aquela vivência, não sei o quê. Foi engraçadíssimo, esse semestre aconteceu isso. Eu vi isso, né, os alunos apáticos, olhando para a janela, olhando para o telefone celular, e eles dando risadinhas, ou seja, estava rolando alguma coisa no grupo ali. E aí eu paro e pergunto, assim, não paro a aula e dou sermão, mas eu contextualizo a coisa e falo, se essa disciplina aqui fosse em EAD, quantos de vocês teriam feito a matrícula? E a maior parte falou que não, e uma das pessoas que estava scrollando ali fala que não, que EAD não é legal, que o bacana é o convívio. Eu falo, mas qual convívio? Que eu estou falando aqui há mais de 1 hora e ninguém nem levantou a mão uma vez para tirar uma dúvida, ninguém fez nenhuma interferência, ninguém leu o texto com antecedência, eu estou tendo que explicar o texto na aula, ao invés de a gente discutir sobre o texto e avançar, eu estou tendo que fazer uma coisa que vocês deveriam ter feito, que é ler o texto antes. E aí a galera fica com aquela cara de piloto de expositório, né? Tipo, né? Então tem uma coisa que a gente entende a demanda, né, por um ambiente educacional diferenciado, mas eu acho que não é culpa dos alunos, não. É por causa da anestesia. Quando o cara chega na minha mão, bicho, ele já estudou praticamente 20 anos da vida dele. Então, em 20 anos, o cara acostumou a ficar calado, quieto, dentro de uma sala, sentado numa cadeira desconfortável, vendo alguém falar, alguém cuspir na cara dele. Então, isso não é legal, né? Isso não é legal. Mas é o que tem sido feito há muito tempo, né? Se funciona, para que mexer, né? E vai levar um bom tempo, acho que, para mudar essa cultura, né? A gente tem uma oportunidade
se por um lado a gente tem uma oportunidade de mudança aí com as novas gerações, a gente também tem esse problema cada vez mais as novas gerações muito conectadas ali no ambiente virtual e às vezes um pouco desconectadas do mundo real ali, né, do contato. E uma inércia, né? E é uma coisa esquizofrênica, porque eles estão engajados numa conversa. Não tem nenhum problema eles estarem. Eu acho que é fantástico eles estarem ali engajados numa conversa do WhatsApp ou do grupo do Facebook, ali o pau quebrando durante a aula. Ok, cada um faz o que quer com a sua vida. Mas é antagônico, né? Que eles estão ali engajados, mas eles valorizam a interação pessoal e presencial de uma aula que eles não estão aproveitando. Eu falo, pô, cara, então tem uma coisa, tá esquizofrênico aí, né? Mas eu acho que é do tempo mesmo. A gente vai ver daqui a alguns anos, possivelmente, o rompimento com esse preconceito que existe com o EAD, com formas diferentes de aula. Eu fico brincando que a sequência da minha fala nessa brincadeira de sala de aula é de não seria muito melhor a gente estar em casa e essa aula tá acontecendo por um hangout? E todas as referências que eu falo vocês conseguem acessar, porque aí a internet da sua casa ela é melhor do que a internet da universidade. Você está na sua casa, pode estar mais à vontade, numa cadeira mais confortável, tomando um suquinho que não custa R$20 na cantina. Sabe, esse tipo de coisa. E a galera nem tchuns. Mas eu acho que é uma coisa de tempo. Sem dúvida. É uma coisa de tempo, mas vai ajudar também se as pessoas demonstrarem que não estão confortáveis com esse modo, né, bicho? E é uma coisa que demanda muita independência. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas a serem independentes. Eu vejo startups que tem, sei lá, vários funcionários e eles gostam muito dos funcionários estar no mesmo ambiente. Eu falo, mas cara, não podia ser teletrabalho? Você não podia ter um cara que é mais capaz e que às vezes é de outro país e você contratar esse cara e o cara trabalhar da casa dele? Mas e startup de camarada jovem, assim, com menos de 25 anos, falando, não, mas é muito importante que ele esteja aqui porque eu preciso controlar o trabalho dele. Controlar o trabalho, cara? Mas enfim, eu não sei. É difícil, e quando você entra nessa área eu acho complicadíssimo, porque, cara, quando eu saí da faculdade de jornalismo em 2001, e a gente tinha um momento diferente, né, de internet, redes, essas coisas, mas já existia internet, né, você já tinha um ambiente bem resolvido aí, e eu falava muito, né, eu não entendo por que os jornais, as revistas hoje têm essas estruturas gigantescas aí, considerando que todos eles, né, já vinham num processo aí de crise financeira, né, de queda de venda com a questão da internet, mas você sustentava grandes estruturas ali para as pessoas trabalharem, e se você for pensar, um jornalista precisa basicamente de um computador, de um telefone, né, e de uma pauta. Ele pode colocar aquela pauta no bolso, sair de casa e fazer a cobertura, enfim, ele não precisa chegar no escritório, bater um ponto na hora de entrar e depois na hora de sair. Né, ele poderia muito bem, já tem muitos anos que os jornalistas poderiam trabalhar de forma remota. Pois é, e nem a desculpa do equipamento existe mais, né, cara? Não existe. No seu bolso você tem o equipamento de gravação de áudio, você tem notas, você tem conexão à internet, você tem vídeo, foto, melhor do que, né? E outra, você compra equipamento em tudo que é preço, né? Então, você não pode dizer que a estrutura é cara para você ter um camarada fora do escritório. Poxa, muito pelo contrário, né? A gente vê, inclusive, hoje, nos jornais, nos grandes jornais aí da televisão, você vê matéria feita no celular, né? O cara pegou o telefone ali e gravou o vídeo na hora e você está assistindo aquilo, né? Enfim. Pois é, aí parece que transferir isso para... Isso é só um ponto, né? Transferir isso para a questão da educação e da formação parece que é um tabu, né? A gente já está começando a ver isso nas empresas. Muitas empresas tendo, sei lá, home office 4 dias por semana ou home office dos dias que você quiser, né? A Automatic é assim. Agora, 42 formas é assim, né? Então. Sempre. Pois encontro presencial quando é necessário e as pessoas julgam quando isso é necessário em conjunto, né? E às vezes realmente é muito importante você estar ali e ter o feedback visual e tátil da presença da pessoa,
mas quando você vai para a educação parece que muda, né? Assim, é importante você estar ali dentro da sala de aula, é como se, eu não sei, eu acho que forçando um pouco a barra, é como se o seu diploma ele só valesse a pena se ele fosse conquistado em troca de tantas horas sentado numa carteira de sala de aula, e não é assim, né, cara? Parece que é mais um prêmio de persistência por ter ficado 4 anos de maneira desconfortável em sala de aula do que necessariamente pelos conhecimentos que você adquiriu, né? É aquela medalhinha de participação na maratona ou na corridinha que os corredores adoram exibir, né? Eu participei. Então o diploma vira isso, né, cara? Não tem aquele negócio, esses caras corredores? Sim, eu tenho várias. Aí, viu? Eu participei, eu pisei no sensor lá no final. Então é engraçado isso, né? Eu acho que não precisa. Não precisa, mas de novo, vai depender de incômodo de muita gente durante não muito tempo, mas de uma forma mais expressiva para a gente conseguir mudar isso. Porque a gente costuma culpar muito os professores, nada pessoal, tá, Caio? De forma alguma. Minha mãe é professora. Mas eu acho que tem muito de aluno também. Sim. Quando a gente fala muito de o cara tem que ser protagonista, ele tem que querer entrar numa jornada que tem um pouco de desconhecida, etc. Mas tem muita gente que não quer isso, cara. Não, eu diria que é a maioria, cara. Tem muita gente que quer seguir tipo, me explica o que vai acontecer o tempo inteiro e até o final, por favor, para eu ficar mais tranquilo, entendeu? Uhum. E isso foi uma coisa muito legal do Caos Pilot, porque eu sou um cara que o meu pensamento abstrato ele é fortíssimo e a parte tátil ela é fraca. Uhum. E no nosso grupo, tinha um cara que era de finanças do Itaú BBA, sacou? Então o cara, ele é diametralmente oposto ao que eu sou e ao que eu penso e o jeito que eu organizo as coisas na minha cabeça. Uhum. E numa sala de aula, por exemplo, esses dois caras vão andar juntos. Uhum. E tem que ser bom para os dois lados, entendeu? Sim. E tem que rolar uma negociação aí, né? Tem que rolar a negociação. Pô, cara, muito bacana. Eu acho que a gente tem muito a tirar disso daí para as questões de comunicação. De novo, eu não acho que isso tenha muita distância do que a gente trata normalmente no podcast, porque são coisas novas. E a gente na comunicação digital está lidando com coisas novas o tempo todo, né, cara? Exatamente. E com um jeito diferente de fazer comunicação. Outro dia eu escutei que um gestor não gostava que a página do Facebook fosse um ponto de contato, porque as pessoas que interagem pelo Facebook são pessoas preguiçosas, que têm preguiça de ligar para a empresa ou de ir até o balcão da empresa. Tá certo. Pois é, né, cara? Aí você escuta um troço desse e fala assim, caramba, bicho, será que não é melhor eu largar tudo e jogar dama lá na Praça 7? É possível. É possível. Às vezes é o que vai te dar mais felicidade. Pois é. Só para terminar, e o Marcos havia dito que tem outros compromissos já neste começo de manhã. Uhum. E isso não é um jabá, mas haverá mais uma turma do Caos Pilot, dessa vez em português, no começo de dezembro, e o link estará no site para quem se interessar. Bacana, recomendado. Recomendado. É isso aí. Marcos, você precisa se desconectar agora, cara? Preciso sim. Então, foi um prazerzão. Espero ter você de volta aqui no Ainda Sem Nome numa ocasião futura, cara. Eu é que agradeço, Caio. Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. Massa. Valeu. Valeu. Um abraço, cara. Um abraço. Valeu. Então, cabeça, dando cara, sequência... Isso foi igual o programa de rádio, né, bicho? Pois é, que aí a pessoa desconecta, legal, né? Tinha que ter um produtor numa mesinha de som cuidando disso aí, ligando os canais. A gente vai ter isso ainda, cara. A gente vai ter isso. Mas agora a gente dá prosseguimento aí, Caio, ao 66. Exatamente, nossa pauta está bacana, hein, cara? Talvez a gente nem consiga dar conta de tudo, mas tem alguns assuntos muito legais para serem tratados. E eu gostaria de falar de um deles, que é uma coisa que me chama muita atenção, cabeça. Foi uma colaboração do Luiz Carlos Fernandes, que é a dica de que a CEMIG agora tem um bot no Telegram.
e você pode fazer diversos comunicados, falar que está sem luz, pedir conta, etc., com um bot da CEMIG no Telegram. Cara, eu achei isso muito bacana, cara. Cara, é muito legal. O problema é que pouca gente usa o Telegram, né? Pois é, eu me lembro, cara, de num passado ser um evangelista do Telegram. Porque o Telegram tinha uma coisa de mensagem criptografada, que eu acho que isso ou conversa criptografada, né? Que você consegue fazer com que nada tenha acesso ao conteúdo da conversa. Nada que eu falo é outros aplicativos, o próprio Telegram e etc. E eu acho que isso é muito bacana porque talvez algumas pessoas ainda não saibam, mas eu sou um defensor da privacidade. E por muito tempo eu defendi o Telegram. E passou, né? Assim, as pessoas não compraram a ideia e eu fiquei só como o chato do Telegram, como eu era o chato do Google+. E aí eu acabei desistindo do Telegram. Depois eu vi que ele voltou à modinha quando os caras lá, os corruptos lá, usavam o Telegram para conversar e as suas mensagens não serem passíveis de grampo. E eu acho que essa é uma utilização bem interessante do Telegram. E agora essa da CEMIG usando o Telegram. Eu conheço algumas pessoas que ainda usam e que preferem o Telegram. Eu, particularmente, também prefiro o Telegram ao WhatsApp. Tenho os dois instalados no meu aparelho. E acho muito bacana isso, cara. Não, só o preâmbulo sobre o Telegram. Eu tenho amigos que usam com frequência, só usam o Telegram. Uhum. E uma das coisas que eles falam é essa possibilidade dele ser open source, você poder ver as entranhas dele, ver né? as entranhas e poder trabalhar ele para ele que ele funcione melhor para você. É óbvio que aí quando uma CEMIG usa o Telegram como mais um ponto de contato, é válido para você ver que você não precisa de ligar, encher o saco, ainda mais serviços, né? Que sempre é uma... Isso, utilidade pior do pública, que né? não, assim, e pior do que você ficar 4 anos sentado numa cadeira de faculdade, é você ter que falar 20 minutos com qualquer serviço. Nossa, pois né? E Você merece várias medalhas. Então, é uma forma de você dinamizar o seu acesso numa plataforma, estou colocando aspas aqui, nova, Uhum. e provavelmente para a CEMIG também isso pode desafogar o serviço de atendimento deles, né? Muito, cara. Eu acho que isso é importante para eles, né, de agilizar as coisas e às vezes não, né, cara? Com uma ferramenta dessas, eles conseguem atender milhares de pessoas ao mesmo tempo. Uma capacidade que para fazer isso pessoalmente, né, com atendentes pessoas, eles teriam que investir muito. Então é uma coisa que agiliza. Então, assim, não é só defendendo a CEMIG. Eu acho que a CEMIG está kudos para a CEMIG por essa iniciativa, mas eu acho que isso é bacana para qualquer empresa que presta serviço, cara, que precisa dar retorno, precisa ou tem um protocolo, um conjunto de respostas bem padrão e que muita gente segue, ou que muita gente tem o mesmo problema, o mesmo tipo de problema. Eu acho que isso é fabuloso, cara. Esse tipo de solução é muito bom, né? Em determinado momento o Telegram ele vai te dar as respostas também que o atendente daria, né? Isso, é o script, né? Script. E uma coisa que pode ser muito legal é que se a sua necessidade está fora daquele script que o bot consegue te atender, ele cria um chamado para no momento em que tiver um atendente disponível, ele entra em contato com você. E aí ele já sabe do seu histórico, ele já sabe do seu problema. Eu acho que isso tende a melhorar a relação, né, cara? E à medida em que os smartphones ficam ubíquos, né, acho que a gente tem uma chance de melhorar as relações entre as pessoas e as empresas, aí não só a CEMIG, mas qualquer tipo de empresa. Pensa na sua empresa de telefonia, TV a cabo, o que quer que seja, fornecimento de água, todas essas terem um pré-atendimento assim, que é melhor do que você falar com uma máquina, que a gente sabe que não funciona, é melhor do que você ficar digitando ali, é um negócio rompimento da sincronicidade da relação, né? Você não precisa ligar e ficar escutando a mensagem, você manda uma mensagem, quando der você responde a mensagem. Então eu acho que tende a ser muito bacana, hein, cara?
Ô, Caio, eu pensei, eu tava aqui pensando, é melhor do que você ligar pra net e ouvir uma voz, ouvir uma gravação humanizada, sabe? Nossa, eu tenho uma raiva disso, cara, é tão Porque chato, né? E aí vem aquele sonzinho de teclado como se o robô. isso, Nossa, cara. isso, exatamente. Então, assim, eu já sei que eu estou falando com uma máquina, ok, já estou muito feliz com isso. Vamos deixar a relação do jeito que ela tem que ser. É. E dependendo da sua urgência no atendimento, isso é legal também. Que é usar, por exemplo, o Telegram ou o WhatsApp, que seja, coloca uma fila de prioridade. Se fosse muito urgente, eu ligaria, Uhum. né? Se não, entendendo que não é uma demanda tão urgente, Uhum. eu posso usar o Telegram, o bot me dá a resposta, quando eu puder, de novo, eu dou prosseguimento. Isso. O que aí eu fico elocubrando aqui e extrapolando, eu espero que isso entre na métrica de atendimentos dele, falar para a CEMIG entender que talvez os atendimentos pelo Telegram sejam mais lentos do que o atendimento pelo call center. E aí, para não dizer que a solução não vai dar certo, ou não funcionou porque é mais demorada, sendo que ela, em tese, será mais demorada mesmo. Sim, por causa do vai e volta, né? E por causa É. de responde quando tem tempo, Eu não né? sei como que é eu não sei como que é o fluxo, né? Não uso o Telegram e a CEMIG não é a minha operadora não é a minha distribuidora de energia. Uhum. Mas eu imagino que em determinado momento o bot fale que esse atendimento foi encerrado aqui nesse ponto. E Seu acabou. protocolo é esse. Isso, E é. aí vira Muito, número. de qualquer forma, né, cara, muito bacana essa iniciativa. Eu acho que Muito isso aí super. é legal que a gente tenha esse tipo de coisa, porque às vezes você não precisa falar com uma pessoa, só precisa resolver um problema e isso resolve o seu problema. E você não está desumanizando a relação por causa disso, porque às vezes eu não preciso conversar com uma pessoa, às vezes eu só preciso da segunda via de conta, eu só preciso do código de barra para eu pagar, porque eu não estou aqui com a conta na mão e eu não estou com saco para baixar um aplicativo da CEMIG para fazer a coisa, ou eu não estou com paciência de entrar no site, ou não dá para fazer isso pelo celular. Então você vai e resolve isso pelo Telegram e já recebe a linha digitável lá para você pagar a conta. Isso pode ser muito bom, né, cara? Eu acho que tem só um prognóstico é positivo, né? O prognóstico é completamente positivo. Ah, Falta eu queria falar que o que eventualmente eu uso com operador de telefone celular é aqueles SMS que você consegue fazer tudo sem precisar de encher o saco. sim, O atendente nem ele te encher o saco. É exatamente. mais uma frente e kudos para a CEMIG. Kudos para a CEMIG, cara. Opa, Cara, então caiu minha casa, velho. Acabou, acabou. Chegaram aqui. Daqui a pouco derrubam a porta da minha casa aqui. Vão me pegar. É isso aí, cabeça. Foi um prazer. valeu, obrigado, hein, gente. Esse foi o Ainda Sem Nome. Isso. Vão descobrir que eu tô envolvido com a Lava Jato, cara. É. Mas enfim, é bom a presença da corporação policial aqui de Minas Gerais no nosso Ainda Sem Nome, que é bom que. Ó, então não era aqui em casa, ó que bom. Não. Podemos continuar. Voltando, cara, então. Voltando, cara, tem uma coisa muito legal que foi uma dica do Miller, que é um aluno do curso de produção multimídia, que ele postou um vídeo muito massa, um vídeo interativo no Facebook de uma artista que eu jamais havia ouvido falar, mas isso não é novidade, a Carly Rae Jepsen. E o clipe chama-se Run Away With Me. Se você é ouvinte do Ainda Sem Nome e já conhece essa música, parabéns a você, eu não conhecia. Talvez você não conheça o clipe. E é um clipe interativo, o que eu achei muito bacana, cara. Eu achei fantástico. Não o conteúdo da música é irrelevante. O que eu achei bacana foi a ferramenta interativa construída dentro do vídeo, que ele é um vídeo brincando com emoji, e você vai escolhendo algumas cenas em função do vídeo. E é diferente de outros experimentos, como aquele do... Puxa vida, era o Arcade Fire, que fez uma coisa com o Google. Lembra disso, cabeça? Eu não
tenho certeza. Não me lembro se era o Arcade Fire ou quem que era, que fazia um experimento com HTML5 e você colocava o CEP da sua casa e aí num determinado momento do clipe mostrava o Street View da sua rua ou de onde você nasceu e etc. É diferente disso, porque eu tive acesso a esse vídeo num vídeo embedado no Facebook, e dentro do vídeo embedado eu clicava e via as coisas acontecendo. Ou seja, é diferente do que às vezes acontece no YouTube, que você só vê as anotações e cartões quando você está lá no YouTube, não é isso? E ainda assim, quando você clica, a coisa te leva para outro lugar que é diferente do vídeo. E nesse vídeo dessa artista, e o que acontece é que você tem a interação acontecendo dentro do vídeo. Eu achei muito bacana, cara. Ainda eu acho que isso tem um potencial talvez tão grande quanto o desses vídeos 360 graus e etc. que a gente está vendo aí. Você assistiu o vídeo, Cabeça? Caio, só um detalhe, o Google nos ajudou aqui, realmente foi o Arcade Fire com The Wilderness Downtown. Isso. É muito bacana esse clipezinho, vai estar a dica para você reviver isso aí, que é um experimento do Google Chrome de uns anos para trás. Se você não conhece, está lá nas notas do episódio, aindasemno.me/66, e você vai poder reviver esse experimento do Chrome. Se você tem um computador mais velho, você não clica não, você vai passar raiva. Mas se o seu computador for bacaninha, aí você vai gostar, você vai curtir. Sobre a Carly Rae Jepsen, eu conhecia só pelo hit dela, Call Me Maybe. Ah, essa é a do Call Me Maybe? Ela é do Call Me Maybe. Ah, que interessante. Então, é uma boa música, Call Me Maybe. Pois é, eu achava que esse Call Me Maybe era tipo Katy Perry, mas então... Não, é Carly Rae Jepsen. Olha só. Que eu acho que ela veio de um The Voice, do American Idol, de um X Factor, um negócio desse aí. Mas sobre o clipe, eu vi porque a gente estava discutindo antes da gente começar a gravar, eu dei uma olhada no clipe. Uhum. E é legal isso estar, por exemplo, nativo no Facebook, né? Então não é um link, não é um negócio. O que eu não sei se tem a ver com as coisas que a gente já vem falando há um tempo no podcast, perdão, sobre esse negócio do Facebook, que começar a priorizar vídeo para manter a audiência que iria, por exemplo, Pô, cara, eu acho que o seu ambiente ele é muito mais amigável que o meu aqui, né, cara? Esse é meu relógio. Eu tô tipo no pavilhão 7 e você tá na floresta mágica. Olha. Mas são experimentos que eu imagino que que o Facebook está fazendo para manter a audiência ali. E quando você dá mais ferramentas para o usuário, na verdade para o produtor de vídeo, né? Uhum. Você está garantindo que o seu usuário permaneça na sua plataforma. Outro dia eu vi aquele clipe aquele negócio do Saturday Night Live com o Jimmy Fallon e o Justin Timberlake, que era um vídeo 3D. 3D não, era um vídeo em 360. 360, né? E a experiência no celular fica maravilhosa. No computador, nem tanto. Porque você vai vendo e andando com o celular e ele vai girando de acordo com o que você está vendo. A direção que você está apontando, isso. Né? Isso, que bonito isso, né, cara? Agora, tem que ver, por exemplo, o que o YouTube vai fazer em relação a isso, né? E uma coisa que Quer dizer, eu não sei nem, desculpa, eu talvez possa estar falando bobagem e no YouTube tem esse clipe funcione da mesma forma. Funcionando do mesmo jeito. Então, vamos olhar isso. Mas enquanto você olha, cara, uma coisa que me espanta é como que o Facebook se move rápido para trabalhar de forma que você cada vez menos saia do Facebook. Isso é um assunto de uma reflexão que eu já estou fazendo há um tempo, que é complicado você tirar a pessoa de dentro do Facebook. E isso me dá medo. Isso me deixa bastante receoso. Porque se a gente ficar preso ali dentro, para a comunicação das empresas isso não é nada legal. Né? Porque tudo vai num médio e longo prazo, o seu custo com comunicação, se você ficar só dentro do Facebook, ele vai disparar, ele vai aumentar absurdamente.
E isso não é a onda da questão da abertura da web, da participação e etc, de você ter o controle. Você não tem controle lá. Mas enfim, é legal o Facebook ter ou proporcionar isso, né, de você conseguir embedar um vídeo clicável e etc. E mais, um parabéns maior ainda a quem produziu isso para essa artista cujo nome, se eu não ficar olhando aqui para o negócio, eu não lembro. Carly Rae Jepsen. Eu imaginava, cara, que esse Call Me Maybe era ou dessa Katy Perry ou daquela menina que cantava o Friday, sabe? Lembra aquele Friday? Rebecca Black. Pô, cabeça, mas que memória bacana. Assim. Eu nem sabia. Enfim, pra mim era tudo a mesma pessoa. Uma pessoa genérica. Né, cantora de pop feminina. É quase uma estatueta lá é quase um prêmio do Grammy, né? Tipo, cantora pop genérica, americana. Isso, é aquele negócio ali. Né? E a Carly Rae, se não me engano, ela é canadense, o que ainda complica as coisas um pouco mais. Pra mim aí, né? Okay. Exatamente. Eu venho do YouTube, cara, inclusive trago mais notícias, tá? A versão interativa não está, só é disponível em outro lugar que não o YouTube. Pois é, olha aí, isso daí é um diquinha, hein, cara? YouTube, fica a dica. É. Mas é isso aí, se você é fã da Carly Rae Jepsen e pode sugerir para nós outros clipes e canções dela, você, por favor, deixe seu comentário no site. Faz isso não, sugere uns aí que a gente promete, que no 67 a gente promete fazer um review musical. Um review musical e fazer críticas sobre a carreira prolífica de Carly Rae Jepsen. É isso aí, cara, bacana. Eu aposto que ela tem mais curtidores no Instagram do que hits. Então... É possível. É bem possível. Mas enfim, vamos à próxima pauta, né, cabeça? Nós temos aqui hoje uma coisa complexa aqui, né? Para encerramento da nossa pauta. O programa hoje tá até grande, hein, cara? Vai ficar legal. Acho que essa discussão é bacana para fechar com chave de ouro aqui. Exato. Cara, as prefs. Eu vi prefs aqui falar preferências. As prefeituras do Facebook, cara. Isso. Cara, olha, eu tentei, eu não me lembro onde é que eu vi isso antes, então me perdoe de onde que vem o negócio, mas a discussão foi muito bacana lá no grupo de comunicação digital da Pós em Comunicação Digital que eu coordeno, que eu postei o primeiro link, que foi o link do webmanário.com, falando da Prefeitura de São Paulo respondendo uma usuária do Facebook que perguntou por que vocês não são tipo igual a Prefs de Curitiba. E a Prefeitura de São Paulo responde de uma maneira muito bacana e que eu tendo a alinhar com o posicionamento da Prefeitura de São Paulo. Né? São Paulo, a gente acredita que a administração pública não é entretenimento, então ficar colocando foto de capivara não é a onda da nossa prefeitura, a onda que é uma relação com o cidadão e etc., e eu tendo, talvez pela minha idade, talvez pela minha não familiaridade com... Agora eu já fechei a aba, bicho, com a cantora lá. Carly Rae Jepsen. Obrigado, cabeça. Pela minha idade, pela não familiaridade com aquela linguagem ali, eu tendo a achar que a Prefeitura de São Paulo tem uma presença que é mais interessante do que a Prefeitura de Curitiba. E que, consequentemente, a Prefeitura de Belo Horizonte também, que a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma... Belo Horizonte é uma cidade interessante, né, cara? Talvez por a gente estar tão perto de São Paulo e do Rio, a gente não tem uma identidade própria tão forte. A gente fica querendo ser os outros. E isso é péssimo. Né? Por um lado tem aquela coisa da mineirice, que é chato, do capial, que eu repudio. E por outro lado, tem uma coisa de não ter uma identidade própria porque você está tão perto de São Paulo, tão perto do Rio, que as coisas você acaba não se desenvolvendo como uma coisa única. Talvez eu também esteja com uma visão meio pessimista disso. Mas é a Prefeitura de Belo Horizonte que é imitar a Prefeitura de Curitiba. E eu acho isso ridículo, ridículo. Porque é só no Facebook que a Prefeitura de Belo Horizonte é bem humoradinha, põe uns Pikachu na UPA, põe umas coisas assim, e eu acho que isso é tão tosco. E acho que é tosca. Talvez a gente perca metade dos nossos ouvintes por causa disso agora, ou eu receba mais hate mail por eu não conhecer a artista, que eu já também não me lembro o nome de novo. O fato de eu falar... Isso, beleza. O fato de eu falar que eu não gosto da Prefeitura de Curitiba. Eu acho que a Prefeitura de Curitiba, ela presta um desserviço no Facebook. Aquela coisa das capivaras, de ser super bem-humorada. Por quê? Porque a administração pública não é assim. Né? Não é uma coisa desse jeito.
E você está lidando às vezes com a insatisfação do cidadão, você está esquecendo que tem rua que não tem saneamento, que não tem pavimentação, que não tem segurança, que não tem um monte de coisa, o posto de saúde que não tem atendimento e tal, e você não pode brincar com isso com o Pikachu, com a capivara. E eu acho que o posicionamento da Prefeitura de Curitiba é muito de só jovem tá no Facebook, que é uma percepção também errada de você viver dentro de uma bolha. Se o Facebook ele vai ser aquilo que ele está parecendo que vai ser, que é uma plataforma efetivamente ubíqua, que todo mundo está ali dentro e etc., vai ter a doninha que mora numa rua sem pavimentação e está reclamando da coleta de lixo, da mesma forma que vai ter o menininho bonito, emo, que só frequenta a região nobre da cidade. Vai ter os dois, então você não pode tratar todo mundo como se fosse o menininho que tem 15 anos e que entende a referência do Pikachu. Eu acho que você tem que fazer de outra forma. Então eu tendo a entender que a presença da Prefeitura de São Paulo é uma presença um pouco mais interessante. Mas aí veio uma resposta da Prefeitura de Curitiba, que é tipo, nós somos assim porque a gente quer ser mais humano e a gente tem que mostrar uma coisa que é mais leve e etc. E chama a Prefeitura de Prefis. Então foi assim que a Prefeitura virou Prefis, um apelido que vocês nos deram e nós aceitamos e tal. Eu acho que isso é interessantíssimo, né? Usar meme e etc. Mostra um alinhamento, mas é muito complicado, cabeça. Talvez eu esteja me alongando demais, mas que esse tipo de comunicação só vai existir nessa plataforma. E eu acho que a gente já conversou disso em outros episódios, tem que ser uma coisa única em todas as plataformas. E você ser assim só no Facebook é bobo, eu acho. O que você acha, cabeça? Eu fiquei notando aqui uma série de pontuações que a gente pode fazer sobre esse assunto, inclusive a questão, a identidade social e cultural de Belo Horizonte. Uhum. Mas a gente não vai falar disso agora. Tá. Eu falaria uns 20 minutos sobre isso também. Uhum. Pro bem e pro mal. Eu concordo no seguinte sentido, Caio. O problema de você ser engraçadinho o tempo todo é que você não consegue tratar notícia ruim de maneira engraçada. Isso. Quando foi hoje é quinta? Hoje é quinta. Na terça-feira, dia 27 de outubro, choveu cântaros em Belo Horizonte. Uhum. A Avenida Vilarinho inundou, como sempre aconteceu em 120 anos de cidade. Uhum. Um tanto de gente perdeu o carro, um tanto de gente teve problema com o comércio. Você não consegue pôr um meme falando disso, entendeu? Pois é. Esse é o problema. E aí você tem que tratar isso com a seriedade que esse assunto tem que ser tratado. Uhum. E você tem que dar resposta na velocidade, na seriedade que as pessoas querem uma resposta. Uhum. E aí, quando você coloca isso num contexto de página de Facebook ou conta de Twitter, que seja, numa fotografia mais ampliada, isso vira uma bipolaridade, uma ciclotimicidade, entendeu? Como é que você é muito engraçado nos pontos e excessivamente sério em outros. Exatamente. E, óbvio, você está falando para 2,5 milhões de pessoas. No caso de São Paulo, você está falando para 12 milhões de pessoas. Uhum. Você não está... É exatamente o que você falou. Você está falando com o cara aqui em São Paulo que mora nos Jardins, ou que mora em Paraisópolis, que mora em Marcilac, que é mais perto de Santos que da prefeitura. Uhum. E cada um tem seu problema, cada um tem suas demandas. A mágica da administração pública é você ter que governar para todo mundo, né? Isso. Então, num contexto de mídia social, você ainda tem que ser, você tem que ter uma postura que seja adequada para todo mundo. Você não precisa ser sério, não precisa de ser sisudo, mas você tem que ser coerente. Uhum. E você tem que ser para todos, né, cara? Quando você fica só colocando capivara e tudo mais, parece que você se esquece das coisas que acontecem ao redor. Um exemplo que me vem em mente sempre que eu falo desse assunto é daquele parque aquático nos Estados Unidos, é o SeaWorld, qual que é, hein? Que a presença dele no Twitter era na voz da orca. Era a orca falando. E todo mundo achava super legal, mó engraçado, bacana e tal, até o dia que essa orca comeu a treinadora.
né? Ela matou a treinadora lá, a pessoa que treinava a orca. E aí, como é que faz, bicho? E agora? A orca vai falar, oba, adorei minha refeição? O que ela vai falar? Então é complexo isso, né? Você adotar uma brand persona que é um negócio que você não controla, né? E se você adotar uma linguagem que não é a linguagem que você usa em outros canais. Se você vai num posto de atendimento, certamente aquela pessoa que está lá no posto de atendimento não vai conversar com você na linguagem da Prefs. Não vai te dar um cartãozinho com uma capivara, sabe? Então eu acho que isso é bonito, mas é bonito só no Facebook e só fora do período eleitoral, né, cara? Porque quando o prefeito estiver querendo a reeleição, essa linguagem toda tem que como é que vai ser, né? Se numa troca de mandato a social media ser a mesma, aí a gente tem até que tirar o chapéu, entendeu? Uhum. Mas, bicho, outro dia que a prefeitura do Rio falou que ia casar com a prefeitura de Curitiba, chega a ser um negócio ridículo, velho, e parece um negócio meio... Fala assim, não, vocês estão falando de prefeitura mesmo? Prefeitura ou outra coisa que é uma linguagem de internet que eu não conheço? Pois é. Porque, porra, não é assim que as coisas funcionam, sacou? Uhum. Eu acho que você tem... Se é pra matar um problema grave, que é das pessoas não se interessarem pela administração municipal, que é aquela que faz mais diferença na vida delas no dia a dia, né? Aquela que uma mudança de política numa prefeitura, ela impacta no seu dia muito mais fácil e rápido do que uma lei federal que vai descer, né? Uhum. Uhum. Então, assim, se o problema é você não se interessar pelo que a sua prefeitura faz, você não ser um protagonista da sua prefeitura, isso é um problema. Isso é, claro, um problema, sim, mas que você pode resolver de outros jeitos, não sendo só engraçadalho no Facebook. Pois é. Porque não necessariamente você tem engajamento com questões de interesse geral quando você é engraçadalho, né, cara? Não. E aí eu concordo com o texto da Prefeitura de São Paulo, lá que está nesse link aí, quando fala que grande parte das pessoas que curtem a página da Prefeitura de Curitiba não moram em Curitiba. Então, para mim, tanto faz tanto fez se tiver uma capivara, um Pikachu ou uma orca num post, entendeu? Pois é, e aí enquanto isso a pessoa que efetivamente mora em Curitiba e quer se relacionar, ela às vezes não encontra nem abertura para conversar com a prefeitura no meio dessas postagens tão bonitinhas aí de capivara. Exatamente. E quando for reclamar também, como é que vai ser? Pois é, aí é aquele negócio, né, cara? Alguém que vem, às vezes, com uma questão séria, falando, ô prefeitura, deu ruim aqui, bicho, veio a coleta de lixo, não vem há 3 semanas na minha rua e tal, e vocês, não sei o que. Aí alguém vai comentar, ai, esse cara que só quer falar de política, que cara chato, que só... sabe? Eu acho que é uma banalização, não uma banalização, você tira o contexto sério que a coisa deve ter. Né, que a sua relação com a prefeitura deve ser uma relação séria. E ser uma relação séria não é ser uma relação mal-humorada. Ser uma relação séria é ser uma relação séria. Né? É um negócio que a gente conversou anteriormente da CEMIG no Telegram. O Telegram pode ser a plataforma em que você fica trocando piada o dia inteiro com os seus amigos. Mas também é a plataforma que você conversa sério para pegar o código de barra para você pagar a sua conta e ser tudo muito mais fácil. Então eu acho que o Facebook pode ser essa plataforma onde você fica trocando meme e vendo o videoclipe da menina do Call Me Maybe, e também ser a plataforma em que você resolve um problema da sua cidade. Né? O problema, nesse caso, é que a sua cidade não está se levando a sério. E não se levando a sério no sentido ruim de não se levar a sério, né? Que é eu não estou aqui às vezes para resolver problema, eu estou aqui para ser engraçadinho e de boas. Daqui a pouco já deve ter, né? A prefeitura de Curitiba deve ser praticante do deboísmo. Do deboísmo. E que, enfim, bom, vamos encerrar esse negócio, senão a gente vai ficar aqui. Nossa, eu tô ficando mais ranzinhos da cabeça. Vamos... A idade, cara. Caramba. A idade é um problema, velho. Talvez eu esteja tenso pela quase queda da minha cabaninha criminal aqui. mas ainda bem, passou longe, daqui a pouco passa. Isso tá uma piada, viu, gente? Antes que vocês... gente, eu não sou criminoso.
Mas é isso aí, você pode também dar dicas sobre as páginas mais engraçadas de prefeituras no Facebook no nosso site, aindasemno.me. Isso, E vai dicas lá. também de podcasters menos ranzinzas que eu e o Caio. Isso, pode fazer a sua denúncia anônima também das atividades criminais do Caio lá no aindasemno.me. Exatamente. Estamos aguardando. Caio, e valeu, cara. Hoje foi um episódio, acho que bem diverso. Bem diverso, bem bacana. Espero que não tenha ficado muito longo e muito cansativo, mas eu gostei, cara. Eu acho que a gente tratou de muitos assuntos interessantes. Vai dar menos de 1 hora. Um pouco Ótimo. mais de 45 minutos, mas menos de 1 hora. Um pouco mais de 45 minutos é uma decisão, né, bicho? Final de campeonato. Aí. Exatamente. É o segundo tempo do final do campeonato. Exatamente. O juiz levantou a plaquinha. Isso aí. Bacana, cabeça. Sempre um prazer. Espero revê-lo em breve e termos mais gravações em vídeo, mas enquanto isso vamos fazendo os áudios. Exatamente. Valeu, Caio. Galera, bom fim de semana para vocês e até semana que vem. Isso aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.